Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido de diversos inscritos do canal, eu vou resolver agora as primeiras 5 questões da prova de matemática do concurso de nível superior para analista de suporte técnico do SEMAI de Piracicaba, que aconteceu no dia 11 de agosto de 2024. Mas sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A primeira questão da prova, pessoal, foi essa questão 11, e que tratou de uma regra de 3 simples e conversão de unidade de tempo. A questão diz assim: se 3 impressoras iguais, com a mesma velocidade de impressão, imprimem certa quantidade de folhas em um período de tempo igual a 1 hora e 50 minutos, trabalhando de forma ininterrupta, então apenas 2 dessas impressoras imprimem a mesma quantidade de folhas nas mesmas condições em um período de tempo igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando que nós temos aqui 3 impressoras com a mesma velocidade de impressão. Elas imprimem aqui uma determinada quantidade de folhas num período de tempo igual a 1 hora e 50 minutos, trabalhando aqui de forma ininterrupta. Aí ele quer saber, então, apenas 2 dessas impressoras imprimem essa mesma quantidade de folhas nas mesmas condições em um período de tempo igual a qual desses aqui? Então, 2 impressoras aqui vai gastar quanto tempo? Eu não sei, eu vou falar que vai ser um tempo X qualquer. Então, observe, pessoal, nós temos aqui 2 grandezas, portanto, nós temos aqui uma regra de 3 simples. Mas notem que as unidades aqui do tempo, elas estão diferentes. Então, a gente precisa converter isso aqui para uma mesma unidade. Hoje a gente transforma tudo para hora ou tudo para minuto. Eu vou converter tudo para minuto, que está mais fácil. Observe, 1 hora a gente sabe que são 60 minutos. Então, aqui vai ficar 1 vezes 60 minutos dá 60 minutos. Mais 50 minutos totaliza, então, 110 minutos. Assim, 1 hora e 50 minutos é o mesmo que 110 minutos. Agora nós temos que essas 3 impressoras gastam 110 minutos para imprimir essa quantidade de folhas. Aí ele quer saber, 2 impressoras aqui nas mesmas condições vão gastar quantos minutos para imprimir essas folhas? Pronto, então nós temos essa regrinha de 3 simples aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso a gente pega essa grandeza onde nós colocamos a letra, a incógnita x aqui, que é essa grandeza tempo, a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha que a gente vai colocar agora, pessoal, tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Eu vou colocar essa primeira setinha aqui para baixo. E vou comparar essa grandeza impressoras com essa grandeza tempo para saber se ela vai ser diretamente ou inversamente proporcional a ela. Então observe, 3 impressoras gastam 110 minutos para imprimir essas folhas. E 2 impressoras vão gastar mais minutos ou menos minutos? Então, novamente, 3 impressoras gastam 110 minutos para fazer esse determinado serviço aí, que é imprimir essa quantidade de folhas. Então, 3 impressoras gastam 110 minutos para fazer esse serviço. E 2 impressoras vai gastar mais minutos ou menos minutos? Evidentemente, vai gastar mais minutos. Então, repare, 3 impressoras gastam 110 minutos para imprimir essas folhas. Apenas 2 impressoras vai gastar mais minutos. Então, repare, nós diminuímos a quantidade de impressoras. Nós tivemos que aumentar o tempo. Se a gente diminui de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa tem que ficar ao contrário dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima. Assim a gente identifica que essa grandeza impressoras, em relação a essa grandeza tempo, ela é inversamente proporcional.
E como ficou inversamente proporcional, dessa vez a gente multiplica em linha. Vamos recordar, se fosse diretamente proporcional, a gente multiplicaria cruzado. Mas como é inversamente proporcional, a gente multiplica em linha. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes x, 2x, que é igual a 3 aqui, ó, vezes 110. Então 3 vezes 110, isso aqui vai dar 330. Assim, para achar o valor do x, agora eu só peguei esse 2, está multiplicando, e a gente passa para cá dividindo. Aí fazendo as continhas, dividindo 330 por 2, a gente chega em 165. 165 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? Veja que o x está representando o tempo aqui e nós convertemos para minutos. Então aqui vai ser 165 minutos. Dessa forma, essas duas impressoras, para imprimir essa mesma quantidade de folhas, vai gastar 165 minutos. No entanto, observe, aqui nas alternativas ele colocou tudo em horas e minutos. Então a gente precisa converter esses 165 minutos aqui, ó, para horas e minutos. Bom, para isso a gente vai pegar esses 165 minutos aqui, vamos dividir por um intervalo de tempo de 1 hora, que são 60 minutos. Fazendo as continhas aqui, ó, 165 dividido por 60, qual é o número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 60 vai dar 165 ou perto de 165? Veja que vai ser 2. 2 vezes 60 vai dar 120. 120 aí, ó, para 165 vai sobrar 45. Portanto, 165 minutos corresponde a 2 intervalos completos de 60 minutos e sobrou aqui, ó, 45 minutos. 2 intervalos completos de 60 minutos. Cada intervalo de 60 minutos é 1 hora, portanto isso aqui vai ficar 2 horas e sobrou ainda 45 minutos. Então essas duas impressoras aqui, para imprimir essa mesma quantidade de folhas nessas mesmas condições, vai gastar 2 horas e 45 minutos. E essa resposta tem aqui na letra E. Show de bola, foi uma questão até tranquila, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou de análise de gráfico, regra de 3 simples e cálculo de porcentagem. A questão diz assim: o gráfico a seguir apresenta as respostas dadas por todos os participantes de uma pesquisa com idade de 18 até 50 anos, em que uma das perguntas foi: atualmente você está empregado ou desempregado? Do total de participantes da pesquisa, os que têm idade acima de 40 anos e estão empregados correspondem a qual desses daqui? E aqui ele colocou esse gráfico para a gente, indicando aqui, ó, os desempregados e os empregados. E de acordo com a legenda aqui, os que têm idade de 18 a 40 anos são esses que estão representados aqui nessas colunas em cinza escuro. Já os que têm idade de 41 a 50 anos são esses que estão representados por essas colunas aqui em cinza claro. Ele quer saber do total de participantes da pesquisa, os que têm idade acima de 40 anos e que estão empregados. Eu penso que talvez fica mais fácil a gente pegar todas essas informações do gráfico que estão aqui e a gente colocar aqui em forma de uma tabelinha. Então, vou pegar aqui, ó, os empregados e os desempregados. Vamos marcar aqui. E nós temos essas faixas etárias aqui, ó, de 18 a 40 anos e também aqui, ó, de 41 a 50. Bom, quantos são os empregados aqui com idade de 18 a 40? Bom, 18 a 40, observe, eles estão em cinza escuro. Então, 18 a 40 que estão empregados, repare, são quantos? São, o número de pessoas aqui, ó, são 100. E quantos que estão desempregados nessa faixa etária, 18 a 40? Desempregados aqui, ó, de 18 a 40, aqui nós temos 120. Agora, quantos são os empregados nessa faixa etária? De 41 a 50. Bom, de 41 a 50, observe, esse está em cinza claro. Então, empregados aqui, ó, de 41 a 50, nós temos 50. E os desempregados de 41 a 50? Desempregados de 41 a 50 são 130. Mas eu quero saber aqui, ó, do total de participantes da pesquisa. Bom, então primeiro eu preciso saber aqui qual que é o total dos participantes. Veja, quantos são os participantes que estão aqui nessa faixa etária de 18 a 40? Repare, nós tivemos 100 respostas aqui que estão empregados e 120 que estão desempregados. Então aqui, ó, nessa faixa etária de 18 a 40 nós temos 100 mais 120, temos um total de 220 pessoas. Agora, nessa faixa etária de 41 a 50,
São 50 empregados e 130 desempregados, totalizando aqui 180. Então, no total, aqui vai ser a soma de todos esses aqui, ó, 220 com 180. Então, nós temos 400 pessoas que responderam a essa pesquisa. Ele quer saber do total de participantes da pesquisa. Então, o total de participantes aqui são 400. Os que têm idade acima de 40 anos e que estão empregados correspondem a quantos por cento? Bom, os que têm idade acima de 40 anos são esses, estão nessa faixa etária aqui, ó, de 41 a 50, mas que estão empregados. Então, os que estão empregados nessa faixa etária, repare, são 50. Então, nós queremos saber, esses 50 aqui, ó, em relação a esse total, correspondem a quantos por cento? Bom, o total aqui são esses 400, então esses 400 corresponde a 100%. Esses 50 aqui corresponde a que percentual desses 400? Eu não sei, eu falo que vai ser um percentual X qualquer. Temos essa regrinha de 3 símbolos aqui, ó, diretamente proporcional. É só pegar isso aí e multiplicar em cruz. 400 vezes X, 400X, que é igual a 50 aqui, ó, vezes 100. Multiplicar 50 por 100 é só acrescentar 2 zerinhos no final, que isso aqui vai dar 5.000. Aqui vai poder cancelar 2 zerinhos aqui com 2 zerinhos de cá. Então aqui vai sobrar 4x, que é igual a 50. Assim, o valor do x vai ser quanto? 4 está multiplicando, a gente passa dividindo e fazendo as continhas. Dividindo 50 por 4, a gente encontra 12,5. 12,5 o quê? O x aqui está representando o percentual que 50 representa de 400. Então, representa 12,5%. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 13, pessoal, foi uma questão que tratou de razão, proporção e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim, a razão entre o número de cédulas de R$50 e o número de cédulas de R$20 que se tem é igual a 4:5. Sendo que há 6 cédulas a mais de R$20 do que o número de cédulas de R$50. O valor monetário total que se tem é igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando para a gente aqui que a razão entre o número de cédulas de R$50 e o número de cédulas de R$20 que se tem é igual a 4:5. Razão em matemática é uma divisão, então vamos colocar aqui um traço de fração. Essa razão é entre o número de cédulas de 50, que eu vou chamar aqui de C, para o número de cédulas de 20, que eu vou chamar de V. A razão entre o número de cédulas de 50 para o número de cédulas de 20, essa razão ele informou para a gente que ela é de 4:5. Repare que nós chegamos aqui nessa proporção. Por outro lado, ele também informou que há 6 cédulas a mais de 20 do que o número de cédulas de 50. Então, observe, há 6 cédulas a mais de 20 do que o número de cédulas de 50. Portanto, o número de cédulas de 20 que se tem, que eu estou chamando aqui de V, tem que ser igual ao número de cédulas de 50, como é 6 a mais, então mais 6. Então, o número de cédulas de 20 vai ser igual ao número de cédulas de 50 mais 6. Chegamos agora nesta equação. Agora aqui observe, nessa proporção, a gente sabe que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então a gente pode pegar isso aqui e multiplicar em cruz. 5VC, 5C, que é igual a V vezes 4, vai dar 4V. Só que a gente já sabe que o valor de V aqui é C mais 6. Então aqui a gente vai fazer as devidas substituições. Nós vamos ter aqui 5C é igual a 4 que multiplica C mais 6. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Eu vou pegar esse 4 e multiplicar todo mundo tá aqui dentro do parênteses. Portanto, a gente vai ter que 5C igual a 4VC, 4C. 4 vezes mais 6, mais 24. Vamos pegar esse 4C e passar aqui para o primeiro membro. Então, vai ficar 5C menos 4C vai dar C, que é igual a 24. Então, já sei que o número de cédulas de 50 que se tem são 24 cédulas. Quantas são as de 20? Eu só peguei esse valor de C, agora a gente substitui aqui. No lugar de C, a gente coloca 24. E 24 mais 6, isso aqui vai dar 30. Portanto, o número de cédulas de R$20 que se tem são 30 cédulas. Só que a questão quer saber qual que é o valor monetário total que se tem.
Para determinar esse valor monetário total que se tem, é só pegar a quantidade de notas que nós temos aqui, ó, de R$50. São 24, multiplica pelo valor de cada nota, que é 50, somamos com a quantidade de cédulas de 20 que a gente tem, que é 30, multiplica pelo valor de cada nota dessa, que é 20. Agora aqui é só fazer essas continhas. 24 aqui, ó, vezes 50, a gente chega em 1.200. 30 vezes 20 aqui vai dar 600. E 1.200 mais 600 que vai dar R$1.800. Assim, o valor monetário total que se tem é R$1.800. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola! Veja que foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente de razão e cálculo de área. A questão diz assim: na figura a seguir, tem-se a representação de um jardim retangular cercado por duas calçadas formadas por 17 pisos quadrados de cimento, sendo que cada piso tem área de 0,25 metros quadrados. A razão entre a área da calçada e a área do jardim pode ser representada pela fração qual desses daqui. E aqui ele colocou a figura para ilustrar para a gente esse jardim retangular aqui, cercado por essas duas calçadas aqui, ó. Informou que ela é formada aqui, ó, por 17 pisos quadrados de cimentos. Então vamos verificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pisos desse aqui, ó, 17 quadradinhos desse aqui. Informou ainda que cada piso desse, cada quadradinho desse tem área de 0,25 metro quadrado. Então, cada um desses quadradinhos aqui, ó, a área dele é 0,25 metro quadrado. E ele quer que a gente determine a razão entre a área da calçada e a área do jardim. Razão em matemática a gente sabe que é uma divisão. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Esta razão é entre a área da calçada e a área do jardim. Então, a gente precisa calcular cada uma dessas áreas aqui, ó. Vou começar calculando aqui essa área da calçada. Veja, eu sei que a área da calçada é formada por esses 17 quadradinhos aqui, ó. Então, são 17 quadradinhos. E cada quadradinho desse tem uma área de 0,25. Então, é só fazer 17 vezes 0,25. Aí é só fazer essas continhas aí no cantinho do papel. Multiplicar aqui, ó, 17 por 0,25, você vai chegar em 4,25. Então, a área da calçada eu já sei que é 4,25. Agora a gente vai calcular também a área do jardim. Bom, o jardim, repare, é esse retângulo que está todo em branco aqui, ó. Repare que esse retângulo todo em branco aqui, ele é formado por quantos quadradinhos desse? Veja, daqui até aqui nós temos quantos quadradinhos? Nota, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nós temos aqui, ó, 10 quadradinhos aqui, ó, nesse sentido do comprimento. E quantos aqui no sentido da largura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos aqui, ó, 6 aqui no sentido da largura. Então nós vamos ter, ó, 10 quadradinhos aqui no sentido do comprimento por 6 no sentido da largura. Então a área desse jardim vai ser o produto aqui, ó, de 10 por 6. Só que cada quadradinho desse tem uma área de 0,25. Então é só fazer 10 vezes 6 vezes 0,25. Assim a área do jardim vai ser esse produto aqui. Aí novamente é só fazer essas continhas aí no cantinho do papel. 10 vezes 6, 60. 60, se você multiplicar aí por 0,25, você vai chegar em 15. Então a área do jardim aqui deu 15. Portanto, essa nossa razão vai ser de 4,25 para 15. Essa é a nossa razão. Só que a gente não tem essa resposta aqui, ó. Então o que nós vamos fazer? Vamos eliminar essa vírgula daqui. Para eliminar essa vírgula aqui, repare, como a gente tem aqui, ó, duas casas depois da vírgula, vamos multiplicar aqui, ó, por 100. Que aí a gente consegue eliminar essa vírgula aqui. Só que para não alterar, como eu multipliquei em cima por 100, embaixo eu também vou multiplicar por 100. Repare, 100 sobre 100 aqui vai dar 1. 1 vezes isso aqui vai continuar ele mesmo, não alterou. Então, fazendo essas continhas aqui vai ficar, ó, traço de fração. 4,25 vezes 100, é só pegar essa vírgula e deslocar duas casas para a direita, que vai dar 425. E 15 vezes 100 é só acrescentar dois zerinhos no final, que isso aqui vai ficar 1.500.
Pronto, então a razão passou a ser 425 aqui, ó, sobre 1.500. A gente ainda não tem essa resposta aqui. No entanto, repare, a gente pode simplificar isso aqui, ó, dividindo aqui, ó, em cima e embaixo por 25. Assim é que vai ficar traço de fração 425. Se você dividir aí por 25, fazer essas continhas no cantinho do papel, você vai chegar em 17. E 1.500, se você dividir por 25, você vai chegar em 60. Então essa razão deu 17 em 60. 17 sobre 60. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi a questão que tratou de média aritmética. A questão diz assim: a tabela a seguir apresenta informações sobre os salários pagos em uma empresa em quantidade de salários mínimos e o número de colaboradores que os recebem. Sabendo que o valor do salário mínimo é de R$ 1.412, a média aritmética simples dos salários que os colaboradores dessa empresa recebem é de qual desses daqui? E aqui ele colocou essa tabela indicando para a gente aqui a relação entre o número de colaboradores e os salários que eles recebem. Então aqui nós temos o número de colaboradores e aqui o salário deles em quantidade de salários mínimos. A questão que a gente determina aqui, qual que é a média aritmética simples dos salários que os colaboradores dessa empresa recebem. Bom, média aritmética a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima vai ser a soma dos termos. A soma dos termos aqui vai ser a soma dos salários mínimos que eles recebem. Então repare, nós temos aqui que 5 colaboradores recebem um salário mínimo. Então cada um desses 5 colaboradores recebe um salário mínimo. Então o total de salários mínimos pago aqui vai ser 5 vezes 1, serão 5 salários mínimos. Nós temos 7 colaboradores que recebem 2 salários mínimos. Então o total de salários mínimos pagos a esses 7 colaboradores aqui vai ser 7 vezes 2, 14 salários mínimos. 5 colaboradores recebem 3 salários mínimos. Então o total aqui vai ser 5 vezes 3, que é 15. Nós temos 3 colaboradores que recebem 4 salários mínimos. Então 3 vezes 4 são 12 salários mínimos. Portanto, no total aqui, ó, quantos salários mínimos que é pago nessa empresa? Somando aqui, ó, 5, mais 14, mais 15, mais 12, então um total de 46 salários mínimos que é pago nessa empresa. Então, o total aqui, a soma dos salários mínimos aqui deu 46 salários mínimos, dividido pelo total de termos. O total de termos aqui é o total dos colaboradores, que são quantos? Basta a gente somar aqui, ó, 5, mais 7, mais 5, mais 6, a gente tem um total de 20 colaboradores. Então, isso aqui, ó, dividido por 20. Agora é só fazer essas continhas aí, ó, dividir 46 aqui por 20, chega em 2,3. Assim, a média aritmética simples do salário desses colaboradores foi 2,3 salários mínimos. Só que ele quer essa resposta aqui, ó, em reais. Mas foi informado que o valor do salário mínimo aqui é de R$ 1.412. Então é só pegar 2,3 aqui e multiplicar pelo valor de um salário mínimo, que é 1.412. E agora aqui é só fazer essas continhas. Multiplicando aí no cantinho do papel, 2,3 por 1.412, a gente vai chegar em R$ 3.247,60. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola! Essa foi uma questão bem fácil, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!